Olha aí, gravação iniciada? Sim? Não? StreamYard, ok? Não vai me derrubar dessa vez? Tá bom. Vamos descobrir. Até a metade do programa a gente descobre se ele não vai me derrubar aqui. Enfim. Para fazer uma introdução a respeito do tema desse programa, eu queria contar uma história. Dia desses, Tina, filhote aqui em casa, encasquetou que queria assistir Garotos Perdidos. Aí, porra, que legal, vamos assistir todo mundo junto. Eu e a Gabi já tínhamos falado, né, que era legal, tal, só que vamos assistir, vamos, tal. Sentou aqui na frente da TV, pegou o controle e aí começou a procurar pelos muitos serviços de streaming que temos. Só para fazer a contagem, a gente tem hoje, atualmente, Netflix, a Amazon, né, o Prime Video, a gente tem o Max, a gente tem Paramount Plus, a gente tem... Peraí que eu não sei se eu perdi mais algum. Sim, tem mais algum. Acho que acabam totalizando 5, fora uns outros aplicativos. A gente tem Globoplay, né? Que também tem filmes, né? Tem catálogo de filme e tal. E isso fora, obviamente, aqueles que são... Né? Tem os gratuitos, tem Pluto TV, tem o da cultura, aquela história toda. Muito que bem. Procura aqui, procura ali, procura lá, procura colar e nada de achar a porra do filme. Aí já ficou puto da vida. Porra, caralho, eu não acho filme, não sei o quê, tal. Beleza. Aí, encontrou no Prime Video. Porra, que legal. Não era o Prime Video, era para alugar. Ou seja, não estava no catálogo, de fato. Estava lá, acho que era no Look ou qualquer coisa que valha para alugar. Já xingou até dizer chega. Não quero gastar dinheiro para ver essa porra, não sei o quê. Aí foi no YouTube e encontrou o filme inteiro pirateado, né? Dublado, com uma qualidade sofrível, mas enfim, acabou assistindo ali mesmo. Por que eu quis contar essa história? Porque a gente tem sentido e ouvido e lido, a gente tem sentido na pele, né, enquanto consumidores, enquanto jornalistas de cultura pop, e a gente tem lido e ouvido isso muito das pessoas, né, de outros consumidores e tal, uma questão a respeito do que seria, o Braincast chamou isso muito bem, inclusive recentemente, de apagamento digital. Ou seja, você, de alguma forma, aquela sensação que você tinha de que tinha tudo com os streamings, já começa, ou seja, putz, eu tenho o catálogo do mundo inteiro. Do mundo. Se eu assinar 5, 6 streamings, caralho, o filme que eu quiser assistir, dos mais antigos, dos clássicos, não sei o que, eu vou conseguir. E a gente tem sentido que não tem sido bem assim. Com clássicos e, inclusive, com alguns filmes e séries que, em algum momento, desaparecem das plataformas de streaming. A gente está chegando num momento, obviamente, também que os streamings aumentam preço, colocam propaganda, aquela história toda, não sei o quê. Para falar um pouco sobre este momento dos nossos hábitos de consumo digitais, né? E muita gente dizendo que é um momento em que muita gente diz, foda-se, eu vou voltar para o Pirate Bay. Eu quis chamar, obviamente, o Renan Martins Frade, que já esteve aqui conosco em outras 2 ocasiões, pelo menos, para a gente falar a respeito da guerra dos streamings. Para perguntar um pouco, a guerra hoje deixou de ser entre os streamings e passou a ser dos streamings para com os consumidores? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês para falar de tudo de cultura pop que a gente ama, mas principalmente de streaming, que é um assunto muito complicado, muito difícil, porque os próprios grupos de mídia dificultam. Até na sua história, vale dizer que eu não conferi, mas se o Garotos Perdidos está na Look, não é necessariamente aluguel e compra. Look é um canal, é uma plataforma também, de uma empresa brasileira chamada Encripta, é uma plataforma de streaming e ele está dentro do Prime Video como um canal que é assinado à parte. Talvez também Garotos Perdidos esteja para aluguel ou compra dentro do Prime Video. Às vezes acontece que tem um conteúdo
que ele está disponível não está disponível no catálogo Prime, né, que a gente paga o básico, mas às vezes está para aluguel e compra pela Amazon, e também está disponível na MGM, ou está disponível na Look, na MUBI, enfim. O Prime Video é o terror de confundir as pessoas. Mas acho que essa história conta bastante. E, cara, é um momento complicado. Acho que a gente tem 3 horas para falar, não, vamos tentar resumir. A gente vai conversando, vai trocando, mas a gente está num momento muito, muito, muito complicado e muito difícil dessa guerra. E é curioso você usar esse termo, porque está até antecipando, inclusive, eu sei que nas apresentações finais ainda, as considerações finais, mas eu sou colunista atualmente do UOL, é um dos temas que em breve a gente vai abordar, que eu vou abordar na minha coluna. Provavelmente esse podcast vai sair antes, então depois os ouvintes do programa, se quiserem ler mais, vai estar lá daqui a alguns dias na minha coluna no UOL, que se chama Na Sua Tela. E fiquem tranquilos que a gente vai colocar nas redes sociais também aqui, porque óbvio, boa, é sempre bom complementar o conteúdo. Boa. Mas o que acontece, assim, para a gente começar o nosso papo pelo que foi antes, para essa coisa que você falou, dessa impressão que a gente tinha há 10 anos, que tinha tudo na Netflix, que a Netflix era a grande biblioteca do universo. Exatamente. Eu até, já faz tempo isso, acho que foi em 2019, eu fiz um texto especial para o UOL, eu não era colunista ainda, mas eu fiz uma reportagem especial contando porque muitos dos conteúdos já estavam saindo da Netflix naquele momento, tá? Mas é importante dizer que, antigamente, os grandes grupos de mídia, Warner, Disney, Paramount, toda essa galera, Universal, tal, eles trabalhavam muito as janelas, né? E você, Thiago, como trabalhador a gente trabalhou junto com a Turner, né, que agora é Warner Brothers Discovery, os canais ali da Warner, mas também se trabalhou na Play Art e tudo mais, sabe muito bem. Quando um dono dos direitos daquele conteúdo, ele tem os direitos no território, ele costuma trabalhar diversas janelas, né? Então pode ser que uma distribuidora compre para lançar o filme no cinema e ele não tenha outras janelas de exibição. Ou de repente ele até tem e lança no cinema, e depois ele vai explorar isso. Antigamente a gente chamava de home entertainment, home video, que era o DVD, era o Blu-ray, isso acabou, virou aquele streaming de aluguel e compra. Depois ele ia vender para um canal premium de TV a cabo, para HBO, para o Telecine. Depois de um ano que esse filme ficava ali na HBO, no Telecine, ele vendia para a Warner Channel, vendia para a TNT, vendia para o Megapix, né? Então, e depois no final ele vendia para Globo, para Record, para SBT, tipo, 3 anos depois do lançamento do cinema. E aí, um filme rendia um bom dinheiro em diversos momentos ali para aquela distribuidora, para aquele dono dos direitos, ou qualquer que seja a empresa responsável por aquela distribuição. Quando a Netflix veio, a Netflix foi muito esperta, muito esperta. Porque ela batia na porta dos donos dos direitos, dos estúdios, dos distribuidores independentes, qualquer que seja, e se colocava como um canal. Né? A Netflix ela começou mandando DVD e Blu-ray pelo correio, e quando eles lançam o streaming, né, a plataforma de streaming, ali na virada dos anos 2010 para os anos 2000 para os anos 2010, eles simplesmente se colocam como a gente é um canal. Só que em vez de estar numa operadora de TV a cabo, uma NET, uma Claro, uma Vivo, a gente está na internet. E a gente vende diretamente, a pessoa vai lá, assina diretamente com a gente, assina uma operadora. E assiste quando quer, não é linear. A gente é uma operadora. Beleza. Então, eles começaram a fazer esse trabalho, e aí a Warner falava, pô, eu vou vender para Netflix. Vou pegar esse monte de série, filme antigo que eu tenho aqui, e que tá numa prateleira velha, e que tá cansado de reprisar na TNT, tá cansado de reprisar no Warner Channel, não tem exclusividade, eu vou vender para Netflix. A Disney é a mesma coisa. Pô, tem um monte de conteúdo que eu tô cansado de passar no Disney Channel, que eu tô cansado de passar no SBT. Pega a Netflix. E a Netflix foi crescendo. Quando eu assinei a Netflix primeira vez, eles chegaram em 2011, 2012 no Brasil, por aí, já me perdi no tempo. Quando eu acessei a primeira vez a Netflix, e por ser da imprensa, a gente tem a comodidade de
O pessoal sempre manda aquele press kit, manda a senha pra gente fazer o teste e tal. Eu fiz o teste, entrei ali e tal, fui ver. Pô, era a sétima maravilha do mundo, aquela maravilha do mundo para quem gosta de coisa antiga. Né? Para quem gosta de Mofo TV. Tinha um monte de série antiga, tinha Contratempos, tinha Super Máquina, que eu fui reassistir. Nossa, não passou pela prova do tempo, mas enfim. Nossa, não mesmo. Desculpa, David Hasselhoff. Mas enfim. Tava um monte de coisa ali antiga. Tinha Friends nessa época, já completa, foi e voltou depois. Enfim, tinha um monte de coisa ali que era legal assistir e tal. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com eles por um tempo, e eles falavam, não que eles se gabavam disso, mas eles sabiam que eles estavam sendo espertos. Que, no final das contas, o dono dos direitos desses conteúdos ia perceber que valeria muito mais a pena ele ficar com esse conteúdo do que ceder para a Netflix. Na real, para essas empresas legadas, que eles chamam, se tocarem disso, demorou muito tempo. Porra, a Netflix começou a se preparar, ela já tinha visibilidade disso, já sabia que isso poderia acontecer, e começou a se preparar quando eles garantiram House of Cards, que é o primeiro original Netflix. Quando eles começaram a lançar House of Cards, é porque eles já sabiam que os grandes grupos de mídia iam tirar conteúdo de lá. Em algum momento. Em algum momento. E aí eles começaram a lançar os séries originais, Orange is the New Black, foi indo, pô. Aquilo, pra mim, é a época de ouro da Netflix, porque talvez a Netflix não lançasse com um volume tão grande como lançaria depois, mas ela começou a ter conteúdo original de qualidade, e naquele momento eles estavam com o nível lá em cima, eles queriam ser HBO, né? Eles não queriam ser o Hallmark Channel. Queriam ser HBO, com todo o respeito ao Hallmark Channel, eu sei que tem muitos fãs, mas é um outro tipo de coisa. Né? A gente está falando nível Game of Thrones, né? E House of Cards, guardando as devidas proporções, é um Game of Thrones. Só que em vez de você gastar com puta produção ali para fazer um negócio medieval, entre aspas, gastaram para ter um puta elenco, para ter o David Fincher e tal. Mas enfim. Essa é a época de ouro ali. E eles sabiam que uma hora os grandes grupos de mídia iam tirar o conteúdo de lá. E foi o que aconteceu. Demorou, mas foi o que aconteceu. A Warner foi lá e falou, vou lançar o HBO Max, que agora é o Max. A Disney foi lá e falou, vou investir mais primeiro no Hulu, que não tem no Brasil, e depois eu vou lançar o Disney Plus. Né? A Paramount primeiro investiu no CBS All Access, depois deu, né, uma repaginada ali, virou Paramount Plus. Cada grupo foi lançando o seu, e eles foram revendo os contratos com a Netflix. E aí começou a criar esse cenário, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, mas hoje é piorado. Depois vamos entrar nesse mérito do que acontece atualmente. Mas começou a entrar nesse cenário de pulverização. E um cenário meio louco, porque, por exemplo, o caso de Friends é um caso bem emblemático, porque a Warner vendeu para a Netflix, colocou todo o conteúdo ali, e quando eles estavam se preparando para lançar o HBO Max, eles tiraram da Netflix para depois colocar na HBO Max. Perfeito. Só que tem outros grupos que são mais desorganizados, e olha que você tem que se esforçar muito para ser mais desorganizado que a Warner hoje. São mais desorganizados. Por exemplo, não vamos dizer, mas um certo grupo que tem como grande imagem uma montanha cheia de neve em cima. Sim. Vocês vão saber o que eu estou falando. Tem umas estrelinhas em volta. E tem um grande clássico de ficção científica que eu adoro, que tá parte da franquia tá na Netflix, parte tá no Paramount Plus. Aí uma época ficou algumas coisas em um em outro. Uma época tinha filme que só tava na plataforma grátis do grupo, não tava na plataforma paga, e na plataforma grátis só dublado, enfim. Faz uma confusão, e hoje, para você assistir essa franquia de ficção científica que eu gosto muito, e que é uma jornada nas estrelas, não tá assim, não tem tudo em todo lugar, não. E tem coisa que tá repetida em mais de uma plataforma,
tem uma série clássica que está na Netflix, a nova geração estava na Netflix, agora acho que migrou para o Paramount Plus, os filmes, enfim, é uma confusão só para você se encontrar. Então começou a criar esse cenário que é muito ruim. E eu não digo nem só ruim pela perspectiva de você ter que assinar muitos serviços. É ruim pela perspectiva de você ficar confuso e perdido e você não se encontrar. Exato. Não é só botar a mão no bolso, enfrentar o escorpião para saber que eu vou pagar R$30 ali, R$40 ali, R$50 ali. Simplesmente não dá para você saber, né, o que está acontecendo, onde vê, onde encontrar, onde lança e tal. E é muito louco que você está falando, pagar 30 conto aqui, 40 ali, não sei o quê, porque teve uma época que foi 10 conto aqui, 12 ali, 15 ali, né? Agora já, essa época também já passamos, né? Sim. Por quê? Eu acho que, e só para completar, segura esse pensamento, só para completar a ideia, eu tô falando aqui de filmes e séries. Pro pessoal que gosta de esporte, é uma loucura. Nossa. É uma loucura. Porque assim, a Libertadores hoje, a Libertadores masculina, né? Você acompanha na ESPN, que parte está no Disney Plus, aí tem jogos que estão no Paramount Plus, eu acho que tem no Sport TV também, aí tá na Globo, até ano retrasado passado tava na SBT. Cara, é uma loucura. Meu pai, sem querer, eu tenho Paramount Plus e Prime Video, eu compartilho as cenas com meu pai. Meu pai foi assistir o jogo do Fluminense, ele sem querer assinou o Paramount Plus do Prime Video, porque ele confundia tudo. E eu tenho o Paramount Plus separado. Uau! Pelo menos eu pedi reembolso na Amazon, eles reembolsaram. Mas, enfim, essa parte do preço é relevante, porque também o que acontece? Ok, o Warner foi lá e lançou HBO Max. O Disney foi lá, Disney Plus, Star Plus, Hulu fora do Brasil e tal. Ok. Nesse momento, a Netflix foi muito esperta de novo, porque como ela foi a primeira nesse mercado, ela lançou as bases de comparação. Ela deu as métricas que ela queria e que os investidores iam ficar olhando. Então a Netflix falou, a minha métrica aqui é assinantes. Eu vou ficar botando no peito a cada 3 meses que eu botei 10, 15, 5, 7 milhões de assinantes. Que eu estou crescendo 100 milhões no mundo inteiro, 150 milhões no mundo inteiro, 200 milhões no mundo inteiro, 250 no mundo inteiro. Vou bater no peito e como eu comecei antes, os outros vão ter que vir desesperados atrás de mim. As ações da Netflix foram subindo, subindo, subindo. E para quem não entende muito dessa parte de mercado de ações, o valor da ação não é só, mas também é mercado especulativo. Não é só para rico ganhar mais dinheiro e ficar mais rico com especulação. Também é. Mas é também uma forma da empresa se autofinanciar. Quando ela lança os papéis na bolsa e ela vende esses papéis, é porque ela está querendo que todos nós, eu digo todos nós mesmos, porque cada um de nós aqui pode, com R$50, pode comprar ações da Netflix hoje em dia, mesmo aqui do Brasil, botar um dinheiro ali em comprar ação e esses R$50 estão indo para a Netflix se financiar e fazer séries. Então é uma forma dela se financiar. Então ela foi crescendo com isso, dizendo e tal, Wall Street olhando para aquilo, nossa, que coisa linda e tal. Só que quando você olhava para as métricas financeiras da Netflix, nem tudo aquilo estava bom, né? O fluxo de caixa não estava tão bom assim, ela gastava muito dinheiro para produção. A Netflix, até hoje, ela quebra o paradigma do mercado de entretenimento de, ok, vou lançar o filme no cinema, vou lançar o filme em DVD, vou vender a série para o canal. Ela fez uma coisa ou outra aqui, mas ela não ganha muito dinheiro com isso. Ela só ganha dinheiro com assinatura. Então ela foi indo, ela foi crescendo, ela foi fazendo e tal. E aí, em vez de uma Disney falar e falou, né, chegar ali e falar, vou jogar esse jogo nas minhas regras, falou, não, vou jogar esse jogo nas regras da Netflix. E aí, cara, virou uma loucura que todo mundo jogava o preço da assinatura lá embaixo para concorrer com a Netflix. A Netflix tinha uma forma, um modelo de negócio de preço muito agressivo. De novo, eu trabalhei com eles. Eles falavam que eles queriam ser mais baratos que um livro. Essa era a política de preço deles. Né? Então, em vez de você comprar um livro todo mês, você pagava uma assinatura na Netflix e você comia, né? Assistia o que quisesse. É um bom modelo de precificação, inclusive.
naquele momento, pelo menos. E aí, a Disney, em vez de falar, não vou jogar nas minhas bases, não, o jogo começou a jogar nas bases da Netflix. E isso cria um cenário em que as empresas investem pra caralho pra ter produções exclusivas, pra ter atenção do público. Porque, assim, pô, é legal que Disney Plus tem a série clássica dos X-Men. É legal. É legal que tem a série clássica do Homem-Aranha. É legal. É legal que tem Pinóquio. É legal. Mas isso cansa. Depois de um mês, depois de 2 meses, você já mata todos os clássicos. Nem todo clássico, como a gente estava falando, né, consegue vencer essa realidade que tá fora de época, né, não funciona exatamente para o mundo de hoje. Então tem muita coisa ali que você vai ver 1 ou 2 episódios. Tá bom, vou deixar no passado. Depois de 1, 2, 3 meses, acabou. Você precisa ter conteúdo novo, né? Então os caras começaram a meter grana para falar, vou fazer 4, 5, 6 séries da Marvel, 7 séries da Marvel por ano, fazer um monte de séries Star Wars, um monte de filme original, continuação de Encantada, e não sei o quê. A Netflix também. A Netflix, pô, eu não consigo garantir Star Wars aqui. Star Wars a Disney tá tirando. Pô, vou tentar criar o meu Star Wars. Aí vai lá e chama o Zack Snyder pra isso. Mas enfim, outro papo. Outra conversa. Então, eu torrando dinheiro. Mas enfim, não quero receber mensagens de fãs de Zack Snyder me xingando no Twitter. Enfim. Então, assim, eles foram tentar crescer dessa forma muito, muito agressiva. Gastaram muito dinheiro, ficaram muito no vermelho, não foi crescendo da forma que eles gostariam, por N questões, compartilhamento de senha, churn, né? Churn, que é a pessoa assinar e depois cancelar depois de 2, 3 meses, enfim. Não foi se ficando da forma como eles gostariam. E criou um cenário muito louco em que a Disney, com um conglomerado centenário agora, com um monte de empresa, com parque, com não sei o quê, e que mesmo que as outras divisões estivessem indo bem, os parques depois não o fim da pandemia, porque até hoje a pandemia não acabou de verdade, né, oficialmente, mas o fim dessa sensação de pandemia, os parques da Disney começaram a bombar. E as ações da Disney estavam no negativo, porque a galera estava o quê? Olhando para os números de assinantes do Disney Plus. Sim, e a Disney é muito maior que a Netflix para jogar o mesmo jogo. Então, criou um cenário de que as empresas estão tirando o pé do investimento de conteúdo e aumentando o preço para compensar essa perda. E agora elas estão querendo mostrar para o mercado que, olha, não olhe para o número de assinantes, olhe para o quanto eu ganho por cada assinante, olha para o quanto eu faturo, olha para o meu fluxo de caixa. Estou querendo que, ok, investidor, você tem que olhar para o negócio se ele dá dinheiro ou não se ele tem 1 bilhão de assinantes. Nesse sentido, a Netflix, o Disney Plus tinha um mercado que era incrível para ganhar número de assinantes. Eles tinham um torneio de cricket da Índia. Né? A Índia, acho que passou a China, né? Agora, a nação com mais habitantes do mundo. Sim. Eles são apaixonados por cricket e, por natureza, o mercado de streaming lá, as assinaturas são preços irrisórios. Assim, é ridículo de barato, $1, $2. Então eles tinham muito assinante na Índia, porque eles tinham um campeonato de cricket e eles pagavam muito caro por esses direitos. Eles viram que a conta não fechava, cancelaram. O que aconteceu? Disney Plus despencou de número de assinantes, né? E eles tentaram falar, não, veja bem. Enfim. Então a gente está nessa realidade em que as empresas precisam ganhar mais da gente e Sim. isso leva a aumento de preço, a botar publicidade. O grande exemplo desse mercado de publicidade é o Hulu, né? O Hulu, faz tempo que eu não olho os números do balanço deles, mas a última vez que eu tinha olhado, eles ganhavam mais dinheiro pelo assinante que via publicidade, pagava menos de assinatura, mas tinha anúncios, eles ganhavam mais por essa pessoa do que aquela pessoa que pagava para não ver publicidade. Caraca! Então, exatamente. Então tá todo mundo assim. Esse é o grande sonho da Netflix. Que você deixe de pagar o valor completo, que eu já esqueci do plano padrão, que tá 40 e poucos reais. Eu já me perdi nas contas. Você pague o preço do básico ou do premium do
padrão com publicidade, que é mais barato, e eles ganhem mais dinheiro com você do que se você pagasse um plano cheio. Né? Esse é o sonho deles. Estão enfrentando problemas, porque não é tão fácil assim vender o plano com publicidade e vender anúncio, mas esse é um outro papo. Mas é essa a realidade que a gente está acontecendo agora, mas que não resolve. Que leva a um outro problema que não sei, que a gente daqui a pouco pode abordar. Mas essa é a realidade que a gente tem agora e que é cada vez mais difícil e, enfim, está levando a outras consequências. Tem essa questão da perda da memória digital, né? Porque as pessoas passaram a entender que com Netflix e depois com as outras plataformas de streaming, né, em um certo momento, elas não precisariam recorrer a compra de mídia física, por exemplo, né, para elas podem, ao invés de eu ter que recorrer às minhas prateleiras aqui quando eu quiser assistir uma série, eu recorro aos meus serviços de streaming, tá lá, eu só aperto um botão, não preciso pegar o negócio, colocar não sei o quê. Enfim, a gente sabe, obviamente, tudo que aconteceu com o mercado, que vem acontecendo, pelo menos, né? Que aconteceu, não vou dar como favas contadas, mas tudo que vem acontecendo com o mercado de mídia física aí desde então. E aí eu incluo nesse balaio tudo, inclusive o mercado de música, né? A gente falou sobre isso no Imagina se pega no ouvido no último episódio comemorativo, inclusive, eu e a Gabi, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Ou seja, as pessoas que começam a ficar cabreiras de que os discos dela, em certos momentos, saiam do Spotify e elas passem a não ter mais aquele disco para escutar. E, putz, será que não era melhor eu ter esse disco na minha prateleira aqui? Porque senão eu vou acabar ficando sem, enfim. Essa sensação, você acha que pode, em algum momento, levar a volta das pessoas a comprarem mídia física ou é precipitado demais dizer uma parada dessa? Olha, eu acho que a grande questão aqui é que a pirataria fez muito mal para a mídia física. E eu entendo que a questão da pirataria como diria Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, né? Porque eu entendo que, por um lado, o entretenimento tem um custo, tem questão de acesso, tem questão de renda, enfim, tem inúmeras questões que levam à pirataria. Por outro lado, a pirataria desestimula a produção e distribuição, né? Então, também, se todo mundo recorrer à pirataria, uma hora vai parar de existir a produção, uma hora vai parar de existir a distribuição real daquele produto, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Custa caro fazer o filme, custa caro fazer a série, custa caro distribuir aquele conteúdo. Se ninguém pagar por ele, ninguém vai mais fazer, né? E são os dois lados que a gente tem que pesar bastante. Mas o que aconteceu também é que os próprios grupos não ajudaram. A gente está falando de precificação da Netflix, né? As próprias distribuidoras não souberam precificar seu produto, não souberam valorizar o seu produto, não souberam distribuir seu produto, não souberam combater de forma eficiente a pirataria. E combater de forma eficiente a pirataria, eu não digo para colocar aquele comercial antes dos discos do menininho falando que colou na prova, né? Não é isso. É fazer um produto, e hoje tem grupos, tem empresas grandes que já se tocaram disso, é fazer um produto que seja mais cômodo, mais eficiente, mais interessante que o pirata, né? Mesmo que o pirata não tenha um custo, hoje tem piratas com custo, né? TV Box, por exemplo, tem muita assinatura de TV Box pirata, mas não é só questão de preço, tem a questão de comodidade aqui. Mas os grandes grupos de mídia não souberam trabalhar essa competição, e aí quando eles viram a oportunidade do streaming, eles começaram a matar a mídia física. Não vamos esquecer do que Disney fez, do que o Warner fez, né? Acho que a Disney, por acaso, assim, ele saiu completamente do mercado de mídia física e de distribuição digital de compra e venda. Então, hoje, se você quiser assistir a um clássico da Disney que por algum motivo não está no Disney Plus, eu não tenho opção de alugar em nenhuma plataforma no Brasil. Nem que eu queira. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que é um exemplo claríssimo para mim.
Os Muppets em Nova York. Os Muppets em Nova York é um dos meus filmes favoritos dos Muppets, talvez um dos meus filmes favoritos da vida, inclusive. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões, em outros programas e não sei o quê. E é um filme que eu fui seco no Disney Plus, seco, quando eles trouxeram os filmes dos Muppets lá para dentro, aquela história toda, não sei o quê. Fui seco. Não existe. E não existe em nenhum outro lugar, nem para alugar. Eu fui no YouTube lá para ver se tinha para alugar, não sei o quê. Não tem. Zero. Exatamente. E assim, tem distribuidoras brasileiras, tem agregadores que a gente chama que são as empresas que vão lá e botam esses filmes na plataforma digital, que fazem um trabalho muito bom. Tem muito filme clássico que você pega a promoção no iTunes, agora Apple TV, por R$2. Tem muito filme por R$5 para comprar. Tem alguns até R$10. Pô, esse é um filme que eu gosto para comprar ali, para ter na plataforma em 4K, ou pelo menos Full HD, muitas vezes com a dublagem bem cuidadinho, então eu pago. Pô, você tá ali bonitinho, cômodo e tal, tá indo direitos para as pessoas que efetivamente trabalharam naquilo. Eu acho R$5 pro Muppets em Nova York é um preço super justo, até R$10. Sem dúvida. E aí você vai ter ali, mas de repente a Disney poderia tirar da Apple TV. Então, isso é uma dica muito boa. Enquanto existir Apple TV, e obviamente a gente nunca pode garantir que a Apple vai continuar fornecendo a plataforma, mas enquanto existir Apple TV, o conteúdo é lá. Eu já fiz esse teste. Mesmo que a distribuidora tire o filme, e por exemplo, tem filmes da Disney, da Apple TV, mesmo que a Disney tire o filme de lá, depois, se você já comprou, ele é seu para sempre. Enquanto você tiver acesso à Apple TV, não precisa ter assinatura, nesse caso, o filme está lá, mesmo que a distribuidora, que o estúdio saia da plataforma. Obviamente, você está falando aqui, é importante deixar claro, a gente está falando de Apple TV enquanto serviço, não Apple TV enquanto serviço de streaming, né? Não Apple TV Plus. Apple TV é Apple TV. O app, né? E, então, assim, isso, ainda que não seja totalmente a prova do tempo, já é uma garantia. Mas a gente vive um cenário que é realmente muito complicado, porque o que começou a acontecer, até encaixa com essa história que eu estava comentando agora. Nos últimos tempos, os grupos de mídia começaram a perceber que ter a plataforma de streaming própria não era o suficiente. E que eles estavam deixando dinheiro na mesa enquanto eles não ganhavam dinheiro com esse conteúdo em outras janelas. Então, eles estão meio que hoje com o pé em cada barco. Então, ele vai lá, ele tem a plataforma dele e parte do conteúdo ele vende para Netflix. Parte do conteúdo é aluguel e compra. Então, hoje, por exemplo, Batman, série animada que eu gosto bastante, inclusive tenho o box completo em DVD aqui, em mídia física, mas hoje ele está na HBO Max completinho, e as primeiras temporadas, a parte final, né, que é um novo estilo de animação um pouco diferente, tal, não tá. Mas as primeiras temporadas estão na Netflix, né? Então ela tá dividida ali. Mas tem acontecido blackout de algumas produções, porque a Warner vai lá e fala, eu vou tirar do Max para criar uma necessidade contida ali, uma busca por aquilo, para eu vender para um outro serviço. Então, esses dias eu fui procurar Lois and Clark, que é uma série que eu adoro do Superman dos anos 90, com a Terry Hatcher e tal. Ela não tá mais no Max. Mas esteve. Esteve, há uns 2-3 meses atrás eles tiraram. E por qual? As pessoas ficam se perguntando isso também, né? Por qual motivo? Porque, em teoria, não teria motivo, né? Da própria Warner, diabo. Então, exatamente. E não tem mais lugar nenhum, não tem plataforma nenhuma. A gente, historicamente, no Brasil, não tem aluguel e compra de séries. Nenhuma plataforma fez isso até hoje. Acho que nenhuma plataforma vai fazer. Lá fora dá para comprar episódios, temporadas, digital, mas aqui no Brasil não tem. Então a série está num limbo, porque ela não está em lugar nenhum. Eu acho, porque a Netflix, a Warner quer criar uma... Como é que eu posso dizer? Enfim, uma busca por isso, uma atenção para aquilo, para de repente vender para uma Netflix, não sei. Não tem explicação, não tem justificativa oficial para isso, só tem conjecturas. E aí isso está no limbo. E aí a única oportunidade que eu tenho para assistir é pirateando. Não tem disponibilidade.
E aí o que acontece? Isso é uma porta de entrada. Às vezes a pessoa vai lá e ela tem todo o trabalho de baixar no torrent, de procurar um serviço de streaming ilegal que tem aquilo e tal. O cara já tá ali, ele já tá naquele universo. Por que ele vai voltar para Max? Exato. E aí você perde de vez aquele assinante. Né? Você acha? Eu ia perguntar Enfim. justamente sobre a pirataria. Se você acha que a pirataria hoje volta a ser. Porque eu lembro claramente assim de pessoas, amigos meus, que eram pirateiros inveterados. E que em um certo ponto falaram: porra, preguiça de procurar o negócio com a qualidade, encontrar o torrent, aí de repente não dá qualidade boa, procura o outro, procura outro. Aí eu assino lá o Netflix, tá tudo bem. Corta pro cenário que a gente estava discutindo na última meia hora, e aí o cara, será que talvez não fosse uma boa eu voltar à pirataria? Você acha que a pirataria, como a gente conhece, e a gente sabe, óbvio, que se o cara baixa um torrent, aí ele quer ver legendado, ele baixa a legenda, sincroniza, não sei o quê, ou hoje a gente sabe que tem, você que está escutando a gente é espertinho, sabe muito bem do que a gente está falando, tem, agregadores que já fazem isso meio que automaticamente, já encontra o teu torrent, já põe a legenda, já faz o pacote completo, enfim. O grande ponto é, você acha que isso representa uma ameaça de fato para os streamings? A pirataria hoje voltou a ser uma ameaça? Representa. Se você perguntar hoje para qualquer operadora de TV por assinatura, e elas estão se reinventando como plataformas de streaming, se você perguntar para eles, o maior concorrente deles não é a Netflix, é a pirataria. Mas é importante dizer que a pirataria mudou muito de 10 anos, pré-Netflix, dos anos pré-Netflix para agora. A gente tem ainda o modelo do torrent, que é esse peer-to-peer, que são pessoas que vão ali, que sobem um arquivo e compartilham e tal. Tem seus prós e contras, tem uma dificuldade, você tem que ter um HD, alguma coisa para ter hospedagem, para ter para armazenar aquele conteúdo ali localmente, tem que buscar a legenda, o áudio de dublagem, enfim, tem inúmeras questões que envolvem isso, que a gente sabe que é um nível acima de conhecimento mesmo, né? E saco, né? Nem sempre a pessoa tem saco, por mais que ela saiba de como fazer tudo. Mas hoje a gente tem esses agregadores e tem outros grupos, ou não sei se grupos, mas outras iniciativas que entraram nesse mundo de streaming. E quando eu falo de outras iniciativas que entraram nesse mundo de streaming pirata, isso envolve realmente, como eu posso dizer, crime organizado mesmo. E aí, gente, eu não estou sendo piegas de voltar aqueles comerciais de novo do DVD, que você comprava o DVDzinho na banca e vinha com o troco em bala, era bala de tiro. Não é isso, né? Não estou inventando não que aquilo fosse mentira, mas eu não estou criando uma situação factoide aqui, não. Muitos das empresas, né? Muitos desses grupos que vendem IPTV, por exemplo, são ligados a facções, são ligados à milícia. Então o pessoal fala muito do GatoNet, o GatoNet numa comunidade, numa favela, o cara não passa cabo. GatoNet é IPTV. E muitas vezes quem aborda a gente, quem está vendendo essas coisas pela internet, enfim, ou diretamente porta a porta e tal, a gente não sabe quem são essas pessoas, o que elas estão ligadas. E sim, o crime organizado, e essa palavra talvez soa de novo piegas, mas são iniciativas que elas estão ali e elas estão fazendo tudo que é legal, elas ficam jogando na parede. Vender droga, vender arma, tráfico disso, tráfico daquilo, pirataria, o que pegar, o que der dinheiro, elas estão fazendo. Então tem gente que é ligada a estelionato e tal. Não vamos também alimentar a esperança, a ilusão de que todo mundo que vende esse tipo de coisa é gente que está só grande contra as grandes corporações, ou isso, ou aquilo. Tem muita gente que tem negócios escusos e tal, e a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro. E assim, por princípio, eu sou contra a pirataria se o conteúdo está disponível. Mas se você for piratear, dica aqui do Renan, não pague para ninguém para piratear. For para pagar,
Eu sei que trabalho por trabalho, pagar por pagar, pelo menos se paga pro cara que fez o negócio, né? Pagar pro cara que, enfim, que tá lucrando sem, né, de forma que não seja legal ali, é complicado, Pois né? é. E fora que é o seguinte, tu vai pagar um negócio desse, né? Minha mãe tem um boxinho desse. Dia desse tem o problema. É, Reclamar pra quem? Vai reclamar pro Papa, né? pois Ué, é. não tem uma empresa por trás Tem dessa muito porra, mano. golpe. E você pode ter um golpe. Eu não sei exatamente como funciona, mas acho que você paga um valor de entrada ali, um valor no começo. Nada garante que daqui 2 meses vai estar funcionando, né? E às Pois vezes é. pode ficar com prejuízo na mão. E o que está acontecendo, na verdade, é que a Anatel, até porque é interesse das operadoras, está indo muito atrás, tem derrubado muitos serviços. Pode ser enxugar gelo? Pode ser enxugar gelo. Mas aí, de repente, a caixinha que você pagou ali uma grana não vai funcionar mais, vai ter que Exato. recorrer a outra. Mas enfim. Então, assim, a pirataria mudou muito e está se reinventando, e tem uma galera que soube surfar nisso e está ganhando bastante dinheiro de forma ilegal, mas também não vamos ser bonzinho aqui, porque os grandes grupos de mídia estão sendo burros, estão desorganizados, não estão conseguindo entender essa realidade, estão deixando o consumidor na mão, né? Se eles tivessem minimamente um modelo de negócio que ainda fosse pulverizado, mas conseguisse entregar e tal, né? O que minimamente tivesse uma estabilidade, eu sinceramente não me faz sentido você ter uma plataforma como o Max, que é da Warner, e eu tô pegando só exemplo, pode ser o Paramount Claro, Plus, claro, pode ser o claro, Disney claro. Plus e tal. Mas não me faz sentido ter uma plataforma dessa, que é uma grande bandeira de um grupo de mídia, e ali não ter tudo que fosse possível. Eu sei que nem tudo é possível, porque tem direitos conexos, tem direito de dublagem e tal. Mas tudo que fosse possível tá ali, está disponível. Não faz sentido disponibilizar uma coisa e tirar depois, né? Isso quer vender para o concorrente, quer vender para a Amazon, quer vender para Netflix, beleza. Mas deixa também no seu. A não ser que a Netflix pague uma grana por exclusividade, mas aí vai estar na Netflix, pelo menos. Ou, ok, sei lá, dá uma louca na Warner e fala, todo mundo paga para ver Harry Potter, vou tirar do Max e vai ser aluguel e compra. Tudo bem, mas pelo menos está disponível de alguma Em forma. algum lugar, exato, exato, exato. É, eu acho que a gente está numa realidade que, de novo, eles acabam estendendo o tapete vermelho para o cara buscar de alguma forma ilegal. E é aquela coisa, pô, eu já tô ali, né? Já que eu tô aqui, vou ficar aqui. Já que eu me Já dei o tô aqui na trabalho. pirataria mesmo, eu não preciso ir lá, por exemplo, para assistir a Agatha para sempre. Já tem aqui mesmo, eu não preciso entrar lá no Disney Plus. Tá aqui, Exatamente. eu já baixo os episódios aqui mesmo e tá tudo lindo, vai que vai. Exatamente. Exatamente. O, uma coisa que eu tenho escutado muito, inclusive li até nos teus textos falando um pouco sobre isso, é uma tendência a gente ter os canais de. Aliás, usei a expressão canais aqui, mas propositalmente. Ter os serviços de streaming, na verdade, passando a se enxergar cada vez mais. Aí, como canais, como você mesmo estava contando que o Netflix se enxergava lá e ia bater na porta dos distribuidores se apresentando como um canal. Mas os serviços de streaming passaram a se enxergar de fato como canais e até certo ponto começarem, inclusive, a ter programação linear. Ou seja, será que o destino do serviço de streaming é virar a TV tradicional como a gente conhece? Assim, de novo, voltando para a Netflix. A Netflix foi lá e falou: olha, quero mudar o negócio todo. Quero mudar a forma como as pessoas consomem entretenimento. Então, agora você assiste onde quiser, como quiser, quando quiser. Você faz programação, você escolhe. Só que virou meme, e todo mundo aqui já passou por isso. Você abrir a Netflix, você ficar navegando ali por 2 horas e não encontrar nada que você quer assistir, você ficar na dúvida. É um peso. Muitas vezes é um peso decidir o que você vai assistir. O poder da escolha tem o ônus e o bônus. E às vezes você fica ali pensando, pô, tentar, não gostei do. É isso. O linear, por mais que
ele tem uma limitação espacial, no sentido de que só tem 24 horas no dia, e você só consegue passar 24 horas de programação num canal, e que você tá zapeando ali, já tá passando, e você para pra ver. Eu vou pegar um exemplo bobo. Mad About You. É uma série dos anos 90, com Alan Hunt e tal. Eu passava quando eu era moleque na Sony, mas eu não era o público-alvo dela, porque ela é uma série com um público a partir dos 30 e tantos, 40 e poucos, né? A história dos personagens. Só que hoje, eu tô na faixa etária daquelas pessoas, e aí, mas eu nunca pensei em assistir. Tava zapeando na Pluto, justamente tem esse modelo linear, tava passando ali um dia um canal 24 horas da série, comecei a assistir 5, 10 minutos, eu fiquei, pô, que foda, que legal. Esse conteúdo dialoga comigo hoje. E é óbvio que eu vivi os anos 90, então ele mistura uma nostalgia daquela década de como as coisas eram, com coisas, com realidades que são intrínsecas daquela fase da vida que agora eu estou, mesmo que seja no mundo de 2024, né? E quando eu me vi, eu tava maratonando a série. Eu pararia para ver, era da Sony, eu pararia para ver alguma plataforma para assistir? Nunca. Eu conseguiria escolher um episódio para assistir? Nunca. Mas eu confiei na curadoria de alguém, que eu não sei quem é, que botou aquele conteúdo, que escolheu aqueles episódios, e eu comecei a assistir. E o linear, eu tenho muito disso, assim, acho que muita gente tem. Quando eu paro para ver alguma coisa sob demanda naquela hora, eu tenho que parar tudo e assistir. Eu não consigo, no sob demanda, no streaming, eu não consigo ver alguma coisa como se está lá de fundo, né? E no linear eu consigo. Então, de repente, talvez. É aquele nosso hábito de ligar a televisão e deixar rolando, né? Isso. Eu não sei se eu conseguiria botar Friends para ver no Max, porque eu ia querer ver os episódios. Mas se de repente o Max tivesse um canal linear com Friends 24 horas, talvez deixasse rolando para enquanto eu faço comida, enquanto eu tô trabalhando. Aí eu paro para ver, vejo alguma piada, vou trabalhar, sabe? Big Bang Theory. Pô, esse episódio que o Shaw fez essa coisa, pô, tá legal, sabe? Voltei para cá. Eu não vejo Big Bang hoje linear, no streaming, sem ser linear. Então, assim, tem diversos comportamentos, diversas coisas que as plataformas estão vendo que o sob demanda não se enquadra para tudo, não funciona para tudo. E tem um outro ponto que é importantíssimo. Publicidade casa muito bem com o linear. É muito mais fácil você botar a publicidade no linear, até porque vira o momento de pegar uma água, de ir no banheiro, de ver tal coisa, de perguntar, enfim, aquelas interações do meio do dia. E no streaming, no sob demanda, não, porque no sob demanda você dá play, você quer ver naquela hora. Você fica com raiva da publicidade. Você fica puto, né? Sim. E quando você cruza produções para televisão ainda, antigas, funciona melhor ainda, porque elas são pensadas para publicidade. E quando eu digo pensadas para publicidade, não é nem só ter o gancho para o intervalo, é a estrutura de roteiro é pensada para ela ter cliffhangers, para ela ter momentos de virada e tal, nos intervalos. Então funciona muito bem. Você botar publicidade no meio de House of Cards, vai ficar uma bosta, porque o roteiro da série não foi pensado para ter intervalo. Enquanto que, deixa eu pensar uma série clássica de televisão, Suits, que bomba na Netflix. Ele foi pensado para ter intervalos, né? Que é uma lógica de broadcast e tal. Então, assim, por diversos motivos, eles estão vendo que funciona, né? Hoje, a gente tem muito forte a Pluto, né, aqui no Brasil. Você tem a Roku, lá nos Estados Unidos, Roku Channels. Tem, nossa, me fugiu uma outra plataforma linear que é muito forte nos Estados Unidos, que é a maior hoje. Aqui no Brasil, a gente tem a Samsung TV+, que também tá muito forte nisso. E ali, pô, você tem canais com diversos recortes, diversas curadorias e tal, e você fica zapeando, encontra o seu conteúdo, funciona
o linear, ele também tem grande vantagem de virar momentos de comoção das pessoas assistirem em conjunto. Então, somente transmissões efetivamente ao vivo, esportivas, estreias, né, reality show, Big Brother, por exemplo, ele é baseado no linear, né? Ele funciona porque todo mundo senta naquele horário para ver o episódio da semana, o episódio do É um dia. pouco a lógica, talvez, sei lá, de quando a gente tinha isso 100% focado na HBO clássica, né? E aí eles transformaram isso no grande momento do domingo à noite de ver a Casa do Dragão, por exemplo, lá no Max, né? Tem o horário do episódio e tal. Exatamente. Então tudo isso ajuda, né? Até porque também a Netflix investiu naquele modelo de lançar a temporada de uma vez, que funciona quando você tem um ritmo de lançamentos maluco, grande, mas quando você tem menos coisa não faz sentido. Faz mais sentido soltar os episódios por semana. E eu acho que isso funciona para criar antecipação e ansiedade. Se você lança a série a temporada toda de uma vez, você mata como se fosse um grande filme de 10 horas, pronto, acabou, e você cria. E desculpa a comparação, talvez não seja a melhor possível, mas é como uma droga ali. Você vai, você consome aquilo, quando acaba, puta, preciso de mais, e não tem mais, acabou, né? E dá aquele efeito rebote depois. E às vezes, como aconteceu com o Caos agora, por exemplo, né? Não tem mais mesmo, né? Acabou, assim, foi cancelada a série, pronto, lide com isso. E Stranger Things, assim, às vezes o cara fica meses produzindo episódios, às vezes mais de um ano produzindo os episódios, e você lança, agora eles vão fazer mais isso, mas você lança temporada de uma vez, você fala, quero mais. Cara, dá trabalho para fazer. Não é assim. E aí, quando você faz de novo uma lógica de broadcast, um episódio por semana e tal, você preenche por meses, o hiato entre o fim de uma temporada e o começo da outra não é tão longo, né? Enfim, tem diversas outras vantagens. E o linear, no final das contas, está todo mundo percebendo, esses grupos de mídia, que o linear não era esse bicho-papão, né? Não era esse modelo ruim ultrapassado. Pelo contrário, ele resolve. Ele tem sérios problemas também, mas ele resolve diversos outros. Então, por isso que está se voltando. E cada vez mais, a gente vai ter dois modelos de linear, que é o Fast, que é a Pluto, né? Esse canal de graça, que eu até conversei com uma executiva da Samsung e ela aposta que isso vai matar a TV a cabo. Ela não vê um universo em que exista o Fast e a TV a cabo, porque você não vai precisar pagar a TV a cabo, isso vai estar no Fast, né, que é o canal grátis linear. E tem um especialista americano jocosamente apelidou, eu achei ótimo, que é o PAST, de passado, mas é uma sigla, que são os canais Fast Premium, então tem esse P, que é justamente, que é o modelo que estão falando que a Disney pode fazer, que é justamente você ter o streaming Disney Plus, e ali dentro do streaming Disney Plus você tem diversos canais em que você paga ali para ter os conteúdos. Então pode ter um canal Pest de Star Wars, que é 24 horas de Star Wars, passa os filmes, passa as séries. Você pode ter um canal específico de Muppets, você pode ter um canal específico de uma série só, ou você pode ter canais temáticos. Você pode ter o Disney Channel dentro do Disney Plus, com várias séries. Você pode ter o Toon Disney dentro do Disney Plus, com conteúdo mais infantil e tal. Então, hoje, quem faz isso muito bem no Brasil é o Globoplay. Então, o Globoplay, para quem assina o Globoplay básico, tem alguns canais já, tem do GE, tem de receitas e tal, e você pode, por um pacote adicional, assinar o que eles chamam de canais Globo, que são os canais antigos de TV a cabo, a GNT, o Multishow, o Globoplay, o Viva, enfim, Sport TV e por aí mais, o Globo News e por aí vai. Então isso já está acontecendo e eu acho que vai crescer mais. Eu não sei, a Netflix não deve fazer, mas eu sinceramente, se fosse a Max, fazia. Pô, bota um canal 24 horas de Friends. O Warner Channel já é basicamente 24 horas de Friends, Two and a Half Men e Big Bang. Bota os canais do Max disso. Bota o Warner Channel. A Fox, é tipo a Fox que passa basicamente 24 horas por dia de Simpsons, né? Exatamente.
O Disney Plus faz um canal só com temporadas clássicas de Simpsons. Pô, Simpsons tá o quê? 30 temporadas? Mais de 30 temporadas. Já perdi a conta. Sim. Eu não sei que episódio assistir. É muito. Sei lá. É muito esforço de energia depois de um dia cansativo de trabalho. Eu parar para escolher um episódio de Simpsons. Eu vou ver na ordem. Até poderia ver na ordem, mas preguiça também. Vai um canal 24 horas, bota os canais rolando ali, os Simpsons rolando ali, que eu vou ver. Enquanto, sei lá, trabalho, enquanto eu converso, enquanto eu faço comida, enquanto eu como. Enfim. Ó, vou dizer que essa caixinha aí, que a minha mãe tem, a caixinha pirata, eu confesso, teve uma única coisa que eu achei, porra, aí me pegou, hein? Que era um canal que ficava passando episódios do Chaves 24 horas. Né? Ou seja, eles basicamente pegaram todos os episódios baixados, dá para perceber, né? Enfim, tem uns lá que tem o logo do SBT, tem outro seu logo do Multishow, enfim, baixaram os episódios tudo lá e botaram uma porrada, uma sequência do outro, você ficar vendo os episódios do Chaves sem parar. Ó aí, fica a dica pro SBT aí, pro SBT Plus aí, por exemplo, né? Fica aí a dica. O Mais SBT já falou que vai ter sim, Chaves, sim. Chapolin. Eu não consigo conceber o fato de que eles colocaram mais no começo e não no final, mas enfim. Cara, eu já não aguento mais Plus, mais Play. Não supera a Record, que é Play Plus. A gente até fez recentemente na minha coluna uma matéria especial explicando as plataformas de Band, Record, SBT e Globo, né? Cada uma dentro do seu modelo de negócio e tal. E eu questionei o executivo da Record justamente sobre isso. Pô, por que Play Plus? E eles até falaram, cada iniciativa deles tem uma marca diferente, eles não querem trabalhar só Record, eles querem chamar outros públicos. A justificativa faz sentido. Mas, pô, podia ser um nome menos genérico que Play Plus, né? Pois é, porra, é o mais genérico do mundo. Assim, ele usa o final possível para cada um deles. Assim. Mas dizem que o Silvio Santos, quando ficou sabendo no Mais SBT, ele estava vivo ainda, ele falou, pô, por que não é com S? Eles não falaram qual era a ideia que ele tinha falado. Mas podia fazer sentido, até porque streaming é com S. Sim. Poderia streaming ser brasileiro de televisão, olha lá, que maravilhoso. O SSBT, porque ficaria Silvio Santos SBT, enfim. Sim, SBT. Fato, boa. Mas ok. Mas provavelmente eles vão ter alguma coisa, eles não anunciaram ainda como vai ser o formato, mas como eles são com canais lineares fast, né, provavelmente eles vão ter um canal ali, ou 24 horas, alguma coisa próxima disso. Chuto. Tem uma última questão aqui, a gente vai se aproximando já da nossa 1 hora de papo aqui, mas tem uma última questão que eu acho que é o complemento do que a gente estava falando aqui, né? Ou seja, esse modelo linear e tal, não sei o que, blá, blá, blá. De que forma isso se encaixa aqui, o lance da transmissão ao vivo? Netflix falando do WWE lá, que vai transmitir ao vivo, o caralho. A gente já tem, obviamente, os canais espalhados nos canais aí, jogo de futebol para tudo que é lado, não sei o que, tal. Você acha que a tendência para além, porque obviamente aqui a gente falou só de exemplos esportivos, né? A tendência para além do esporte, ela pode se tornar maior também, ou seja, como parte dessa configuração mais linear, assim. Então, sei lá, o Max, por exemplo, de alguma forma, por exemplo, estava lá na temporada de premiações, eles estavam lá fazendo as premiações ao mesmo tempo que a TNT, por exemplo. Então tava lá o Oscar, Grammy, passaram a porra toda. Você acha que a tendência é também que eles começam a explorar um pouco mais isso do ao vivo? Não, com certeza. Porque o ao vivo entra no que a gente estava falando de criar essa grande celebração em conjunto, né? E trazer uma eventização do conteúdo. Então, uma coisa pegando o exemplo esportivo, uma coisa é ver o Drive to Survive,
todo mundo tem o seu tempo, o seu ritmo de assistir a temporada com os bastidores da Fórmula 1, que tem esses conteúdos exclusivos e tal, continua tendo seu diferencial. Mas outra, todo mundo sentar na mesma hora para ver a corrida, para ver o piloto rodando, a ultrapassagem, chegar e comentar na rede social, seja no Instagram, no Twitter, no X, no Threads, em qualquer lugar. E cria essa coisa, essa comoção, esse evento e tal. Então, percebeu-se que o ao vivo ele tem uma relevância muito grande para isso. E você pode lutar pela exclusividade. Então, eu posso ter o jogo de futebol ao vivo. A Netflix, dentro disso, a Netflix diz que não quer fazer loucuras para ter direitos de exibição ao vivo. Mas, por exemplo, ela foi lá e garantiu os jogos de Natal da NFL, transmitindo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, este ano, você vai ter os jogos de Natal do futebol americano no dia 25 de dezembro, 2 jogos na Netflix exclusivos. Então, por que eles escolheram isso? Porque eles estão pensando muito, obviamente a NFL é cada vez mais internacional, a gente teve jogo aqui no Brasil esse ano, mas ele ainda é primariamente americano, né, estadunidense. Então, o comportamento do americano no dia 25 de dezembro o Natal é um feriado de família, né? No Ano Novo eles viajam e o feriado de família é o Thanksgiving e o Natal. Então vai todo mundo ali, troca presentes, almoça e tal, para e vai assistir a televisão em conjunto, assistir a um jogo. Tem NBA, né? Já tinha um basquete. A NFL há alguns anos, não é um histórico longo isso, é uma coisa mais recente. Começou a explorar o Natal e agora eles venderam para Netflix, porque é esse momento que as pessoas vão sentar ali e ver esse jogo em confraternização e tal. Então cria uma marca muito grande, muito relevante, cria esse momento de união, cria essa coisa de assistir em conjunto, de ser uma celebração e, obviamente, dá para colocar publicidade no esporte de forma mais fácil. Sim, sim. Então, as pessoas não reclamam de que, sei lá, tá transmitindo ali o jogo, tem a estatística patrocinada pela AWS, pela Amazon. Tem ali o relógio com a marca X, Rolex. Tem tal coisa ali no campo, tem tal coisa, tem marca no uniforme, tem marca na placa, tem marca na transmissão, tem intervalo. Então, mesmo que a pessoa pague o plano mais caro da Netflix, ela vai ter intervalo porque faz parte da lógica da transmissão ao vivo. Ela não vai reclamar desse intervalo e vai ter propaganda, vai ter publicidade. No mínimo, a Netflix vai vender os seus próprios conteúdos. Então, assim, tudo isso cria um sistema em que eles ganham mais dinheiro, em que eles ganham publicidade grátis, em que eles ganham mais tempo das pessoas na plataforma, que ela não vai estar assistindo outra coisa, porque está todo mundo assistindo aquilo. Então, é muito relevante. Isso, obviamente, na lógica dos esportes, mas pode se replicar para outras coisas. A Netflix tem experimentado muito. Ano passado, antes da corrida em Vegas, Las Vegas, da Fórmula 1, eles fizeram uma loucura, que era uma transmissão ao vivo de um torneio de golfe com profissionais de golfe e pilotos de Fórmula 1. Olha só. Eles estão feito especial ao vivo de reality show, fizeram ao vivo de stand-up comedy, né? Então, assim, são coisas que eles estão testando, que eles estão vendo se cria uma comoção, um movimento, uma relevância. Por exemplo, talk show, né? Os talk shows eles estão perdidos hoje, querendo ou não. É uma marca da TV americana, mas de uns anos para cá tem perdido relevância. De repente, se esses talk shows começam a ser ao vivo na Max, na Netflix e tal, né? O David Letterman, por exemplo, migrou para Netflix, mas ele migrou para um modelo de temporadas e tal, que eu acho que dá uma liberdade para ele, mas ao mesmo tempo não tem para mim essa sensação de late night show, né? E de repente, se eles conseguem reinventar isso para a internet, pode funcionar. Então tem muitas coisas que eles podem explorar ainda com o ao vivo. É claro que o ao vivo ele tem um desafio de tecnologia muito grande. Então, a partir do momento que você vai transmitir um jogo da NFL ao vivo, você tem que ter uma plataforma robusta, um serviço robusto de data center, de transmissão e tudo mais, que primeiro a conexão seja rápida, que não tenha delay e que não caia, e que não fica aquele loading.
Porque no ao vivo isso é ainda mais importante e mais perceptível, né? Então tem tudo isso que é relevante, por isso que a Netflix tem feito muito teste. Mas eles vão ter a WWE, que é uma coisa muito louca, porque mistura entretenimento e esporte. Se fosse um esporte, uma transmissão esportiva, que eu apostaria que a Netflix ia investir era essa, e eles foram realmente atrás. Mas eu não sei, tem, por exemplo, aqui no Brasil, tem a Liga Forte União, né, que a partir do ano que vem vai transmitir parte do Campeonato Brasileiro, vai ter os direitos de transmissão de parte do Campeonato Brasileiro e está vendendo para alguns grupos de mídia, tem pacotes ainda disponíveis. Então eu não duvido nada que eles vendam alguns jogos para a Amazon, alguns jogos para Netflix, né? Eles fecharam com Record e com o YouTube, se eu não me engano. E Netflix, no fim das contas, acho que foi o único desses grandes nomes mesmo do streaming que não tem futebol passando, né? Hoje a gente tem futebol no Disney Plus, né, que era no Star Plus. A gente tem futebol no Paramount Plus. A gente tem algumas coisas na Pluto, eventualmente. A gente tem futebol no Prime Video. A gente tem futebol... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de cabeça. O Globoplay, querendo ou não, tem o Premiere ali, tem o Sport TV. YouTube, tem coisa diretamente com o YouTube, agora menos, mas tem na Casa TV, tem no canal Gold. Então, realmente, todo mundo está apostando no futebol de uma forma ou de outra, né? Pois é. Bicho, eu não duvido nada que a Netflix pegue algum... Tava achando estranho eles não terem, né, colocado nada. Bota aí uma série B, Netflix. Netflix, põe a Portuguesa Santista para jogar aí. Bota os jogos da Portuguesa Santista, Netflix. Vai fazer valer minha assinatura. Boa. Antes da gente encerrar aqui, eu queria te pedir, a gente fez isso das outras vezes, na verdade, então é mais natural do que eu manter a tradição aqui. Pode ser qualquer coisa, tá? Uma dica de alguma coisa muito legal que você esteja assistindo no streaming hoje. Olha, eu comecei a assistir a franquia. Até estreou o terceiro episódio, eu não vi ainda, mas os 2 primeiros episódios foram bem interessantes. Por um lado, aquela pegada da HBO de fazer sátiras. Então, por exemplo, eles fizeram há uns anos Ballers com The Rock, que fazia uma sátira do mundo esportivo, né, de agentes e tal. E é mais ou menos nessa pegada, teve Silicon Valley e tal. Então, eles agora estão explorando os bastidores de um estúdio que faz filmes de super-heróis e claramente é baseado na Marvel. É claro que, por mais que a HBO tenha esse histórico e é um original, HBO não é um original Max, soa curioso vir da Warner neste momento, que é a última que poderia criticar a Marvel e a Disney nesse sentido, mas de qualquer forma é legal ver essa sátira, porque por um lado a gente ri das coisas que a gente vê acontecendo nesse universo de super-heróis e tal, mas também ajuda a gente rir, enquanto a gente ri, entender um pouco do que acontece, entender como é que é um set, entender as pessoas envolvidas, como é que funciona todo mundo aquilo, entender como é que é essa estrutura, quais são as dificuldades, quais são os egos. Obviamente é tudo exagerado ali, né, uma comédia, mas abaixo desse verniz de comédia também é muito educativo para a gente ver como é que é a realidade. E aí, de repente, na próxima vez que a gente vê um filme de super-herói e a gente não gostar ou até gostar, lembrar um pouco do que a gente viu nessa série e pensar, pode ter acontecido tal coisa, pode ter acontecido tal outra coisa, ver uma notícia, entender o contexto e tal. Então, é bem legal, é com o Daniel Bru, tem outras pessoas no elenco que são bem bacanas. E curioso que o Daniel Bru também trabalhou na Marvel, e lá ele tá fazendo um diretor assim que me parece que é um Taika Waititi, uma coisa meio assim. Ou uma Chloe Zhao, sabe? Uma Chloe Zhao, que é uma diretora que era muito bem vista, ganhou o Oscar e tal, e foi chamada para fazer filme de super-herói. O personagem dele é meio, mais ou menos nesse sentido. Assim. Meio, talvez, uma pitada de Zack Snyder. Assim. Ave Maria. Então porque é uma coisa de visionário, todo mundo olha coisa de visionário.
E tem, chegam que reclamam que tá muito... E eu digo de Zack Snyder porque tem uma piada muito boa, que começa a reclamar que tá muito escuro, que precisa de mais luz. E a gente sabe que Marvel é claro, né? Coisa bem iluminado e tal. E aí ele bota, fazendo um pequeno spoiler, ele ilumina um monte o cenário e tal, e aí ele queima a retina dos dois protagonistas, do vilão e do personagem principal. Ah, que bom. Com tanta luz. Então, enfim. Então fica a dica. Todo domingo tá exibindo na HBO, entra na Max simultâneo, então já tá no terceiro episódio, que eu não vi ainda. Preciso assistir. Mas acho que é uma dica boa do momento. Boa. Bicho, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Importante a gente entender um pouco dos bastidores desse nosso novo cenário aí de consumo digital, que no fim das contas vai ficando cada vez mais novo e cada vez mudando mais ao longo dos últimos anos. E a gente que era acostumado, a gente da nossa idade, né, que era acostumado lá a ver TV, o SBT, a Globo, lá, o canal de TV aberta, não sei o quê. Depois a gente passou por toda a coisa da TV fechada, enfim. A gente, obviamente, percebe que tem uma molecada mais jovem que tem um pouco de dificuldade de entender essas mudanças, né? As mudanças tão rápidas Sim. que estão acontecendo neste... Enfim, a tendência é que fique cada vez mais... E vai se dar bem quem simplificar. Quem no meio dessa confusão toda, dessa divisão toda, dessa pulverização toda, conseguir simplificar e de alguma forma resolver esse problema e entregar de forma mais fácil com a pirataria de um lado e de outro, que, ok, você me guia, me puxa pela mão e eu sei o que fazer, é quem vai se dar bem. Hoje, quem está tentando fazer isso é a Amazon, mas assim, todo mundo fica perdido lá dentro. E a sua energia Apple... de videolocadora dos anos 90, né? Exatamente. E a Apple também não conseguiu, tanto é que está abrindo mão, o Apple TV Plus agora vai estar dentro do Prime Video para assinar. Então, também não deu certo. Mas vamos ver o que acontece. Boa. Bom, você já tinha dado essa dica lá no começo, eu volto a dizer, faça aí o seu jabá, onde as pessoas te leem, te encontram nas redes sociais e afins. Com certeza. Bom, eu estou com a coluna no UOL, na sua tela. Uma vez por semana a gente, né, eu trago ali o lado mais business do entretenimento, mais para essa pegada de negócios, que a gente não vê tanto, infelizmente, na internet brasileira. A gente tem grandes veículos lá fora que fazem uma cobertura muito boa, mas aqui no Brasil a gente tem muito hard news e tal, não obviamente criticando o trabalho dos colegas jornalistas, mas eu acho que a gente tem muito pouco espaço, uma cobertura mainstream, uma cobertura num grande portal, para ajudar realmente a entender o que acontece nessa movimentação de mercado, de negócio, de entretenimento. Eu tento preencher um pouco essa lacuna lá na coluna, na sua tela, dentro do Splash. É só buscar ali no Google, na sua tela Splash, ou dentro ali da home do Splash, dentro do portal Wall, tem lá minha fotinha, é só clicar, tem todas as minhas colunas. Quem quiser me seguir nas redes sociais, estou lá no LinkedIn, é a rede social que eu acho que eu tenho mais envergadura, eu tenho mais seguidores, então procura lá Renan Martins Frade no LinkedIn que você me encontra, pode seguir. Também estou no Instagram, no ex-Twitter, que eu não vou falar pelo nome atual, me recuso. O nome atual é muito X, desculpa trocadilho. Threads, Blue Sky e tal, também em falha, mas sempre que eu tenho algum texto, alguma coisa bacana, uma informação legal, eu trago nessas redes. É só me procurar, estou em todas elas como @Renan, só que esse Renan é com 4 no lugar do A, então fica @Ren4N, @Ren4N. Procura por Renan com 4 no lugar do A, ou Renan Martins Frade nessas redes, que você me acha, me encontra e eu tô lá. Tinha um podcast, mas que tá em ato, que é o que tem para assistir, mas quem quiser acompanhar as edições antigas está lá no plataforma de áudio favorita, só procurar o que tem para assistir. E em todas as redes sociais tem um linkzinho lá também para entrar no meu grupo no WhatsApp. Então, para quem não quer ficar dependendo de algoritmo para saber
os últimos conteúdos e que eu estou colocando ali, trazendo de informação e novidades sobre esses mercados de streaming, televisão, cinema, cultura em geral, música e tudo mais. Tem esse grupo no WhatsApp, só me procurar nas redes, eu sempre posto lá o linkzinho para entrar nesse grupo e acompanhar, e você fica dependendo de algoritmo. Mas é isso, tem várias formas de encontrar, só mandar um salve em qualquer uma dessas redes que eu tô lá. Valeu, bicho. E, bom, a gente sabe que o assunto não se encerra, que ainda tem novidades pela frente, só consigo dizer até o próximo episódio. Pois é, até.